Boa tarde a todos, mais uma vez. Espero que tenham apreciado o vosso almoço. Vamos dar início ao debate. Formação em feridas, papel do ensino na transformação dos contextos clínicos, com Manuel Lopes, Pedro Gaspar, Cátia Furtado e Ruth Crisóstomo. Será moderado pelo Dr. Manuel Lopes, enfermeiro desde 1982, tendo em 1988 ingressado na Escola São João de Deus, onde chegou a professor coordenador. Atualmente é professor coordenador na Universidade de Évora. É doutorado em Ciências de Enfermagem desde 2005 pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto. Mestre em Ciências de Enfermagem pela Universidade Católica. Tem a palavra Dr. Manuel. Obrigada. Muito obrigado. Começo por cumprimentar os colegas que estão nesta mesa e bem como os colegas que estão desse lado, dizendo que é com imenso prazer que aqui estou, a convite da enfermeira Cátia. Sou um participante regular, não como perito em feridas, que não sou, longe disso, mas talvez pela amizade que nos une há alguns anos, faz com que ela continue insistentemente a convidar, mas espera que eu me converta à causa das feridas. Seja como for, há aqui uma dimensão desta mesa que me cativa e que tem a ver com o tema da mesa, formação em feridas, papel do ensino na transformação dos contextos clínicos. O tema é aliciante e, como eu estou no ensino há tanto tempo, e o ensino é uma questão que me preocupa, de modo que sempre terei alguma coisa a ver com o assunto. Para não perdermos tempo, vou dar de imediato a palavra a quem de direito, que é, portanto, quem vai começar por usar a palavra é o nosso colega Pedro Gaspar, que é professor adjunto no Instituto Politécnico de Leiria, é licenciado em enfermagem, especialista em reabilitação, mestre em comunicação, educação e ciência e doutorado em engenharia multimédia. Vejam só os percursos que as pessoas fazem, hein? É verdadeiramente incrível e tenho inveja disso. E que nos vai falar um pouco sobre uma problemática que eu penso que é bastante atual, que é a existência de alguma dicotomia, por vezes, entre os contextos académicos e os contextos clínicos, que eu penso que é bastante aliciante. Faça favor. Boa tarde a todos. Cumprimentar os colegas da mesa, cumprimentar também todos os presentes. A primeira coisa que alguém doutorado em Engenharia Multimédia faz é chamar apoio para ligar o computador. Não é preciso, já está ligado, tinha combinado ali com o colega que fazia o apoio. Esta mesa, também partilho das palavras do professor Manuel Lopes, é uma mesa muito interessante. Aquilo que eu vos trago, se tem algum mérito, é apenas recordar aquilo que todos nós sentimos e todos nós sabemos que existe. Tanto nós que estamos há mais tempo na prática académica do que nos contextos clínicos, como quem está há mais tempo ou está só nos contextos clínicos, como inclusive aqueles que têm o privilégio, que é cada vez mais um privilégio e vamos compreender porquê, conseguirem estar no contexto académico e na prática clínica em simultâneo. E, portanto, aquilo de que eu gostaria de falar durante 5 a 10 minutos, só para, de certa maneira, depois criar alicerces para o debate, é da dicotomia teoria-prática. Esta dicotomia é constatada diariamente pelos diferentes intervenientes e, portanto, estes hiatos que existem entre a teoria e a prática ao nível das profissões de saúde, não somos as únicas profissões onde isto acontece, mas é muito evidente ao nível das profissões de saúde, também, felizmente, têm colocado algum ênfase e algum interesse no estudo, na análise e na disseminação das estratégias de transferência dos saberes. Isso é importante. E também conseguimos constatar isso quando pesquisamos nas bases de dados, e podemos usar bases de dados muito democráticas, e de que eu gosto muito, como por exemplo a Google Scholar ou o Google Académico,
e quando pesquisamos com os termos em inglês ou em português, verificamos, isto é um exemplo só dos últimos 5 anos, que têm sido prevalentes os estudos que abordam estas questões da discrepância entre a teoria e a prática, nomeadamente, e é a área onde eu me dedico mais, nomeadamente no que diz respeito também à formação e à prática de enfermagem. E, portanto, a nível nacional há menos estudos, mas eles também existem, sobretudo nos últimos 5 anos. Há alguns que ainda não estão disponíveis em bases de dados, mas que têm algo de muito importante, não por trazerem nada de realmente novo, mas por trazerem muita coisa que nos faz refletir numa tentativa de aproximarmos estes dois contextos, diminuindo então estes hiatos. E se neste contexto específico de úlceras ou de feridas de difícil cicatrização também há alguns estudos, e todos eles vão convergir numa ideia-chave, é que não obstante a formação, a elaboração e a disseminação de linhas de orientação cada vez mais precisas, cada vez mais ajustadas e cada vez com um nível de evidência mais elevado, algumas inclusive um nível de evidência do tipo A, também é notório que se tem vindo a constatar ainda alguma falta de formação nos contextos clínicos dos profissionais de saúde e que conduz, sobretudo, depois a por vezes, gritantes discrepâncias entre a teoria e a prática. E há vários exemplos e que nós identificamos e que nós sentimos: lavar esfregando ou irrigando uma ferida, usando solutos tépidos ou frios, usar terapia compressiva ou não, quando a evidência aponta para... Portanto, são apenas alguns dos exemplos. Autores portugueses que têm estudado, não no contexto das feridas complicadas ou de difícil cicatrização, mas na área da saúde e especificamente na área da enfermagem, também têm chegado a conclusões interessantes. Nomeadamente aquilo que também nós sentimos é que os estudantes iniciam a sua prática clínica, e não estamos a falar dos estudantes só que terminam o seu primeiro ciclo e ingressam no mercado de trabalho, mesmo quando começam nos ensinos clínicos, nos estágios, e eles fazem-no com uma dificuldade enorme em transportar os conhecimentos para os contextos práticos. No fundo, eles saem da escola com muita informação e depois com muita dificuldade em transformar essa informação em conhecimento e transformar esse conhecimento numa competência, num saber fazer. Outra ideia-chave que resultam de vários estudos que se dedicam a esta área é que também os estudantes nos contextos académicos, porque nem sempre são estimulados no contexto prático a irem suportar os porquês no conhecimento teórico que desenvolveram, eles acabam por não ver pertinência em alguns dos conceitos teóricos e dos conteúdos que são lecionados num currículo académico. E, inclusivamente, têm a tendência para desvalorizar algumas disciplinas que só muito mais tarde é que as vão interpretar como eventualmente estruturantes e depois têm que voltar a retomar um trabalho de trás. Outra ideia que ressalta destes estudos é também a diferença na carga horária que é distribuída ou atribuída para atividades eminentemente teóricas e para as atividades de caráter mais prático. E é recorrente nos estudantes na área da saúde, não obstante alguns dos cursos que estamos a falar, nomeadamente a enfermagem, ter uma componente de prática clínica, seja ensino clínico, seja em práticas laboratoriais, de pelo menos 50% da sua formação. No entanto, percepcionam que as horas que passam em sala de aulas meramente teóricas são demasiadas comparadas com aquelas que são dedicadas aos contextos práticos mais clínicos. Eles reconhecem e valorizam as aulas práticas que são ministradas, contudo, também acham que não têm tempo, durante o currículo académico, na escola, nos laboratórios, de desenvolverem as competências esperadas com as práticas que estão a praticar, passe a redundância ou o pleonasmo. E aqui pode estar, de facto, a mãe de algumas das dificuldades apontadas pelos tutores ou pelos orientadores clínicos, que depois têm a responsabilidade de seguir o percurso e orientar o percurso dos estudantes nos ensinos clínicos e, de facto, notam que eles têm muita dificuldade em trazer para a prática os conhecimentos teóricos que desenvolveram. Mas não são estas as únicas razões. Algumas outras causas apontadas para esta discrepância
entre os contextos meramente académicos ou mais académicos e os contextos clínicos, também tem a ver com a dicotomia que existe entre a imagem que a escola faz do contexto prático e a imagem que o contexto prático mostra realmente ao estudante. E há diferenças, de facto, bastante acentuadas. A escola tem a responsabilidade de criar o cenário ideal perante as condições ideais, o ensino clínico depois tem a responsabilidade de permitir e orientar o estudante a ajustar-se às condições reais, não perdendo a noção do que seria realmente ideal numa série de situações. Também, alguns estudos mostram que, nos contextos clínicos, existe, de certa forma, alguma subvalorização dos conhecimentos e das competências pessoais que o estudante leva para o ensino clínico. E essas competências nem sempre resultam só do currículo explícito, como vimos. Há muito a tendência de o estudante ouvir, e nós também, que sim, mas isso é na escola, porque nós aqui fazemos assim. E algumas vezes é verdade. Mas nem sempre é necessário que assim seja. E tem que haver abertura da escola para se ajustar, dos contextos clínicos para colaborarem nesse processo. Outra situação que concorre para esta discrepância assinalada, e portanto não é nada de novo, temos é que falar disto com frontalidade, porque só assim é que conseguimos diminuir estes hiatos, é o conflito que existe entre o currículo explícito, aquele que está plasmado numa unidade curricular, num programa, e o currículo oculto, aquele que o estudante desenvolve ao longo do seu percurso académico, no contacto que tem entre pares, no contacto que tem entre diferentes contextos clínicos, nos estudos paralelos e percursos paralelos, convergentes com o objetivo ou com a área temática da formação que está a fazer, mas que é informação e competência não negligenciável neste contexto. E, por vezes, não são compatíveis aquilo que está transcrito num currículo explícito académico e aquilo que o estudante depois, de forma autónoma, inclusive a Bolonha preconiza, incentiva isso, de forma autónoma vai desenvolvendo. Também existe, claramente, um afastamento dos enfermeiros docentes da prática clínica. Eu já sou daqueles que já estou há demasiado tempo só no contexto académico, gostaria muito de poder mesclar isto com o contexto prático. Mas alguém que durante 10, 15 anos tenha cada vez menos oportunidades de encetar e de estar na prática clínica continuada, tem que ter muita segurança naquilo que pesquisa e que avança em termos de conhecimento e tem que ter muita humildade ou abertura para ir ajustando aquilo que pesquisa e para ir ajustando a forma como transmite isso aos contextos reais com que depois os seus estudantes se vão deparar na prática clínica. Depois também existe, e está identificada, não fui eu fui só copiar o que os outros autores escreveram, não é? Também existe uma falta de clarificação do papel do docente enfermeiro, que tem um papel fundamental e que está na prática clínica, do docente que está no processo de supervisão e que habitualmente está mais desenraizado da prática clínica. E tem que haver uma proximidade muito grande entre os dois e entre eles e o estudante. E tem que haver estratégias, trabalho de convergência e de formação intra e interpares para que depois estes hiatos, estas discrepâncias possam ser progressivamente atenuados, idealmente eliminados. Bem, o que é certo e que ninguém contesta é que o ambiente clínico é considerado o andamento da teoria e prática. E é aí que uma verdadeira fusão entre aquilo que aprendemos teoricamente e depois aquilo que devemos fazer na prática, portanto, a transformação da informação em conhecimento e em competência, precisa claramente do contexto clínico. Mas também não é menos verdade que a melhor prática é uma boa teoria. Isto tem que ser reconhecido com a mesma frontalidade e com a mesma facilidade com que se deve reconhecer que aceitar a sua contrária é imprescindível, ou seja, que uma boa teoria só se torna realmente útil se conduzir a uma boa prática. E é aqui que, de facto, temos que nos aproximar mais. Não nos interessa termos o nosso conhecimento, reparem que eu disse o nosso conhecimento, fechado numa gaveta, muito menos ter o meu conhecimento fechado na minha cabeça. Interessa que, quanto mais conhecimento eu desenvolva, mais o partilho e mais o transformo em maneiras mais adequadas de fazer ou em competências práticas. E este é, de facto, um desafio que não é só do século XVIII, XIX e XX, é também o desafio do século XXI e tomara que no século XXII outros estejam na mesma e ainda a falar disto. É sinal que não nos vamos esquecendo dos erros que, eventualmente, cometemos também no passado.
Muito obrigado, professor Pedro Gaspar. Há aqui uma série de questões que foram colocadas, eu diria quase como desafios, e que me apetecia desde já discutir, mas vou-me calar, porque discussões são um pouco mais tarde e, portanto, vamos nos guardar para um pouco mais tarde. Entretanto, já se dirigiu para o Paulo Oratório a professora Ruth Crisóstomo, que é doutorada em Motricidade Humana, na especialidade de Fisioterapia, pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, e que, eu vou resumir, se não se importa, o seu currículo, e que neste momento é docente na Escola Superior de Saúde do Dr. Lopes Dias, do Instituto Politécnico de Castelo Branco, e pertence à organização ELCOS. Portanto, neste caso, a professora Ruth é da área da fisioterapia, o que realça o caráter multidisciplinar desta organização, desta associação, que é uma imagem de marca e que me parece muito interessante e sobre o qual poderemos falar um pouco mais à frente. A professora Ruth vai falar-nos um pouco sobre uma proposta que existe a nível europeu de um currículo mínimo na área das feridas para ser adotado, por todas as organizações de ensino superior que ensinem profissionais de saúde. Faz favor. Bem, então boa tarde. Aquilo que eu vos venho aqui falar é algo que está disponível online pela EUMA, portanto são, digamos, as diretrizes a nível europeu de como uma pós-graduação em feridas realmente deve estar estruturada. No fundo são os módulos fundamentais que uma pós-graduação em feridas deve conter e, digamos, os conteúdos que são transversais a todos eles. E assim, de uma forma um pouco descritiva, passo a apresentar os módulos. Portanto, em primeiro lugar, a avaliação e a intervenção no pé diabético, portanto, como sendo um dos módulos considerados fundamentais e, portanto, que devem constituir só por si um módulo. A introdução à intervenção, portanto, um capítulo mais genérico de introdução à intervenção na ferida. Depois, um outro módulo na intervenção de feridas, portanto, feridas agudas, feridas traumáticas, ferida oncológica, avaliação do paciente e da ferida, fisiologia e a cicatrização e fisiologia da cicatrização e da reparação tecidular, prevenção e intervenção na úlcera de perna, assim como na úlcera de pressão. Um módulo dedicado à evidência científica e ainda um módulo ligado especificamente a algo que eu creio que neste fórum temos estado também a debater, que são as questões viradas para a parte dermatológica e, portanto, que tem estado aqui de alguma forma a surgir como importantes e que a EUMA considera fundamentais que exista um módulo específico. E mais do que estes módulos, eu considero e consideramos fundamental esta visão, porque todos estes módulos têm conteúdos transversais. E estes conteúdos transversais, ao fim e ao cabo, refletem aquilo que é o tema até deste fórum, que é a multidisciplinaridade. E, portanto, não é falar como uma intervenção ou uma avaliação específica, mas em todas as componentes inerentes a todos aqueles módulos. Portanto, desde a anatomia e fisiologia, epidemiologia e etiologia, princípios em termos de avaliação do doente, avaliação dos fatores de risco, portanto, tratamento local e depois intervenções especializadas, multidisciplinares, a intervenção a nível farmacológico, os serviços de reabilitação e depois toda a parte ligada aos aspectos psicossociais. No fundo, isto traduz um pouco aquilo que é a evolução da pós-graduação em feridas.
Penso que está mais que claro que as pós-graduações têm que ter uma visão multidisciplinar e não devem ser centradas num ou noutro grupo profissional, mas devem ser dirigidas a todos. E, portanto, obviamente, com as especificidades de todas as áreas, porque, efetivamente, e pela ordem de trabalhos que temos tido a ter nestes dois dias, e que, ao fim e ao cabo, se reflete naquilo que são as formações pós-graduadas, este é o caminho e, portanto, a EUMA considera, por isso, importante fazer este caminho e, portanto, era isso que nós queríamos aqui, ao fim e ao cabo, de uma forma sintética, apresentar. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Ruth. Esta questão dos currículos mínimos é um assunto também bastante na ordem do dia, aliás, em várias áreas de formação, e que penso que merece alguma discussão. Vamos a ver se depois também isso suscita o interesse dos assistentes para essa discussão. Por último, vamos dar a palavra à pessoa que nos últimos anos tem dado a cara e a voz por estas causas, a Cátia, que todos nós conhecemos de longa data, e que tem feito um esforço notável de aliar uma sólida formação científica a uma prática clínica consistente nesta área e que nos últimos anos tem feito ainda também um esforço notável de ligação dos profissionais de saúde com experiência clínica na área das feridas às escolas, às mais diversas escolas. Portanto, é detentora de uma larga experiência e é um pouco sobre esta última vertente que ela nos vai falar a partir de agora. Faz favor. Tudo gente muito boa e muito amiga e que em conjunto temos trabalhado e temos, no fundo, tentado reduzir esta dicotomia entre a prática e as escolas. De facto, desde o início da ELC, já há 6 anos que existimos, sempre tentámos construir tudo em conjunto com as universidades. Por isso, o nosso centro de estudos está sediado na Universidade de Évora. Por isso, as nossas pós-graduações são todas em parceria com universidades, com institutos politécnicos, porque acreditamos que o saber dos dois lados é importante, é convergente, complementam-se e temos que dialogar para também que os estudantes, quer do ensino pré-graduado, quer do ensino pós-graduado, saiam com conhecimentos e competências mais sólidas nesta área, para que depois façam a diferença junto do doente, que é esse o nosso principal objetivo. Não é? Nós, quando começámos a ELCOS, criámos um instrumento de avaliação diagnóstica do que é que se estava a fazer nas escolas, em conjunto com o professor Pedro Gaspar, e agora íamos retomar novamente esse tema para também partirmos de um diagnóstico claro e concreto do que é que se está a fazer ao nível do ensino superior nesta área, nas mais diversas áreas. Enfermagem, medicina, farmácia, fisioterapia, podologia e outras áreas. Então, o professor Pedro Gaspar pegou no nosso instrumento inicial e reformulou, atualizou, no sentido de nós conhecermos agora neste momento onde é que são dadas estas unidades da área das feridas, qual é a formação base das pessoas que dão, a duração destes cursos e se é só uma formação patrocinada cientificamente pela escola ou se é em parceria com outras associações. É um pequeno questionário de 2 minutos de preenchimento que nós convidamos todas as instituições de saúde a preencherem. Vai estar disponível online no nosso site e nós também vamos enviar em carta para todas as instituições de saúde a nível nacional, todas as instituições de ensino a nível nacional. Não sei se o professor Pedro Gaspar quer falar um bocadinho deste instrumento. Não. Pronto, sim, não queres falar? Não consigo acrescentar nada. Pronto, e pedia então a vossa colaboração no sentido de nós termos um diagnóstico de situação do que se está a fazer para também percebermos onde é que temos que investir mais ou menos. E pronto, e agora abro o debate. Muito bem, então, esta mesa, contrariamente ao que acontece com muita frequência, que os oradores ocupam o tempo todo, neste caso os oradores fizeram-nos o favor de deixar muito tempo para a assistência. Eu gostaria de acicatar um bocadinho a assistência para ver se conseguimos, de facto, discutir. E houve aqui uma questão levantada pelo nosso colega Pedro que é particularmente interessante
que é esta história da dicotomia teoria-prática. Subjacente a isso, aflorou uma outra questão que tem a ver com o facto de os docentes das escolas, no geral, de todas as escolas de saúde, exceto da medicina, estarem afastados da prática clínica, no geral. Eu mencionei isso há 20 anos atrás. É muito mau ter razão fora do tempo. Na altura iam-me batendo, porque eu defendi uma carreira que obrigasse os docentes a estar também na prática clínica. Acharam que era completamente desadequado e inoportuno. De facto, neste momento, eu acho que estamos a pagar o preço disso, e um preço muito alto. Esta é uma questão que claramente tem que ser discutida por todos nós e descobrir formas de lhe dar algum tipo de volta. Porquê? Porque estamos numa área de formação, estamos a falar de um conjunto de disciplinas que é aquilo a que eu costumo chamar as disciplinas práxicas. Não são disciplinas práticas, são disciplinas práxicas, ou seja, aquele conjunto de disciplinas que, obviamente, têm que ter uma componente teórica fortíssima, indubitavelmente, mas que não se traduzem na aplicação de uma teoria da prática. Traduzem-se, isso sim, no assumir que a prática é sempre mais complexa do que a teoria e que, portanto, precisam da imersão da prática para continuarem a desenvolver-se. Essa imersão na prática tem que ser obrigatoriamente tutelada por colegas peritos na área. Quando a sociedade nos confronta com desafios como este, que é o caso das feridas, portanto, quando nós estamos confrontados com uma sociedade claramente envelhecida, onde o problema das feridas é um dos muitos problemas que nos aflige, constatamos que, por vezes, determinado tipo de colegas, determinado tipo de contextos, desenvolvem competências que até estão à frente das escolas. Então, como é que nós vamos dirimir isto se quem tem a obrigação formal de acreditar competências são as escolas? Como é que nós vamos ultrapassar esta problemática? Eu deixava para já isto em aberto, para ver se surgem questões do público e depois desenvolveríamos um pouco mais. A palavra é vossa. Microfone aqui à frente. Eu só pedia que se identificassem, por favor. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Mara Blanc, eu sou do Brasil. Não vou falar o que eu faço, porque eu transito por diversas áreas, principalmente não só na parte política de saúde, de instituições de política, de secretarias, Ministério da Saúde do Brasil, mas também faço parte de 2 sociedades deferidas, uma ibero-latina e uma outra brasileira. Eu vou falar um pouquinho com relação ao que o professor Gaspar e também o professor Manuel discutiu, falando um pouquinho com a terceira, como chama? Professora Ruth. O que nós estamos fazendo e que eu acho que seria muito importante com relação a essa distância entre a prática e a teoria em relação às universidades. Primeiro, no momento, até mesmo dentro da Silauê, onde a ELPOS faz parte, nós estamos trabalhando com a Organização Pan-Americana da Saúde. Por que a Organização Pan-Americana da Saúde? Para que a gente possa discutir feridas como linhas de cuidado, que ela entre realmente na política da saúde dos países latinos e que isso, então, possa, de certa forma, estar entre os Ministérios de Saúde e que isto faça parte de um contexto dentro da própria formação dos profissionais, mas como linha de cuidado, como a responsabilidade de linha de cuidados política, tá? E que todo esse profissional, através também nas discussões das universidades, porque praticamente a OPS, a Organização Pan-Americana, através da Rede Internacional de Feridas, aonde está dentro da Silauê, a ELPOS faz parte disso, a distância é muito longa. O que a gente tem visto realmente é a distância entre doutores que estão na prática científica, na metodologia científica, nos doutorados e nos mestrados, a distância e a dificuldade
desses profissionais estarem discutindo, porque você tem hospitais universitários, você tem hoje universidades privadas que têm mestrado e que têm doutorado, e a maior dificuldade é quando você quer fazer uma aulinha, uma metodologia, um trabalho sobre feridas, esse profissional que está orientando, né, esse orientado, não sabe porque não é mais a prática e tenta mudar, de certa forma, o contexto em relação à sua dissertação ou até mesmo à sua tese. Então, a gente procurou ver, dentro do próprio Ministério da Saúde, onde eu faço parte, como grupo técnico de feridas do SUS, que o SUS é um sistema público no Brasil, e que nós atendemos muita atenção básica, que seria a atenção básica, média complexidade, depois alta complexidade. E a gente percebeu isso porque hoje se busca, dentro de coordenadores profissionais, que tenham não só na sua expertise a prática, mas que a sua teoria com a parte acadêmica, ela seja tenha bastante fundamentação. Então, isso é um dos pontos hoje que a gente tem buscado, através da Silauê, isso dos nossos pares na América Latina, mas também dentro do Brasil, com as políticas públicas de saúde que façam parte dessa exigência em relação ao contexto do Ministério de Educação, para que a gente possa melhorar, digamos, essa praxis, né, que eu acho que é super importante. Acredito que nós estamos bem semente, ainda é muito novo, muito recente essa discussão, mas acredito que a Silauê, como sociedade, ela tem uma participação muito forte, porque a gente busca nos países da América Latina para que isso chegue na OPAS e que, logicamente, daqui a pouco chega na Organização Mundial de Saúde, que é o que nós queremos, então, estar conduzindo para poder incentivar, né, que essa universidade, junto com as instituições, possam melhorar essa prática e incentivar o estudo das feridas como realmente uma linha de cuidado. Muito obrigado. Não foi propriamente uma pergunta, foi uma partilha de experiência. Pergunto quem mais quer fazer uma intervenção. Faz favor. Boa tarde, eu chamo-me Luísa Santos e venho da Madeira. Queria, antes de mais, dar os parabéns à organização e pela iniciativa desta temática, que é, obviamente, do meu interesse. Eu também estou ligada à formação já há alguns anos, 18 por aí, e de facto esta dicotomia entre a teoria e a prática também a senti. E as palavras do colega foi de facto de encontro àquilo que eu vinha pensando. Eu queria dizer, se acha que isto possa também enriquecer, há 10 anos atrás, nós, professores, detentores daquele espírito de que de facto sabemos muito de feridas, iniciámos um projeto para estudar as úlceras por pressão. O que é isso? Úlceras por pressão, todos nós conhecemos, e na universidade tudo isso era conhecimento adquirido. E felizmente convidámos a Cátia, aqui presente, na altura uma miúda, para nos ajudar a ver esta perspectiva. E, de facto, foi um ponto de abertura e, ao mesmo tempo, de aceitação ou medo da nossa incompetência perante algumas coisas que se assumia como adquiridas. E a minha escola e o meu grupo, na altura, acho que começou já a enverdar por isto. De facto, a formação das feridas tem que esbater este hiato entre a teoria e a prática. E caminhando para a prática e ao mesmo tempo fazendo com que a prática nos reconhecesse, foi isso de facto um caminho que nos deu muita aprendizagem e muito conhecimento. E de facto deve-se à Elcos e à Cátia este despoltar de aprendizagem que nós conseguimos. E hoje eu queria dar também este testemunho. Acho que a escola, ao se aproximar da prática com esta humildade, dizendo de facto não sabemos, vamos aprender como se faz, mesmo sabendo fazer muito bem tais revisões sistemáticas de literatura e isso, mas como transferir isto para a prática? E eu acho que a mudança passou por alterarmos as nossas metodologias de intervenção. Não mais, os slides foram os mesmos e os debates passaram a ser a principal forma de se transferir esta área do conhecimento. Por isso, na minha humilde opinião, penso eu, acho que temos que começar não a culpabilizar nem que a prática faz melhor, nem que a escola faz melhor, mas estamos os dois no mesmo andaime, onde de facto vamos fazer progredir o conhecimento das feridas. Por isso,
eu estou disponível também para continuar a aprender. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos esperar por mais uma pergunta. Entretanto, eu realço um dos aspectos que a colega Luísa mencionou, que me parece muito interessante, que a aproximação, neste caso, deu-se por via da investigação, coisa de que ainda falámos aqui muito pouco e que, eventualmente, também vale a pena considerar neste desafio de aproximação entre a teoria e a prática. Quem mais quer usar da palavra? Passo já a palavra. Só mais uma. Quem mais? Lá atrás está uma colega que quer... Como nós não somos nada ortodoxos, vamos... Eu gosto muito de micros, fico logo completamente atado. Mas eu gostava de comentar também um brevíssimo comentário do que disse a colega Luísa. Sem dúvida nenhuma que às vezes a necessidade obriga-nos a crescer mais e melhor. E o facto das escolas, na sua generalidade, se terem aberto à necessidade de formarem pares na prática clínica para acompanharem e fazerem orientação clínica dos nossos estudantes, é uma oportunidade que surgiu e que nós, escolas, não podemos deixar de aproveitar, crescendo com eles e ajudando-os a crescer. A experiência que quem tem vivenciado isso, e nós, na escola onde eu trabalho, temos visto isso, é que quando o nosso colega que está na prática clínica está responsabilizado e sente essa responsabilidade de ajudar o estudante a progredir, não só em saber os comos, mas sobretudo em explicar os porquês, portanto, justificar as suas práticas, ele próprio é mais exigente com ele próprio, não é? E, portanto, há aqui um crescimento mútuo que não pode ser negligenciado. E esta relação tem que ser sempre uma relação de mutualismo, mais, em que a escola cresce mais com o contexto clínico e o contexto clínico cresce mais com a escola. E, felizmente, também por necessidade, e nós estamos a acompanhar esse processo da própria Ordem dos Enfermeiros, da acreditação dos serviços para fazerem a prática tutelada no modelo de desenvolvimento profissional, também isso vai exigir que o colega que esteja na prática clínica não só saiba usar o conhecimento científico, como ele próprio contribua na construção desse conhecimento e na disseminação desse conhecimento, ou seja, investigando também. E aí, para ter uma relação, de facto, tem que ser de mutualismo, de simbiose mesmo, somos da mesma espécie. Faz favor. Boa tarde. Eu estou num contexto de prática. Temos orientado, eu e outros colegas, temos orientado alunos ao longo do nosso percurso e temos reparado que na área das feridas crónicas, as escolas, pelo menos com quem nós trabalhamos, não têm nenhuma disciplina específica. Concretamente, uma das universidades, quando eu questionei alguns alunos, tinham feridas crónicas como uma área opcional em que tinham um dia de aulas referente a esta temática. Não sei se é assim em todas as faculdades, até porque os programas, as unidades curriculares, se calhar no final acabam por bater todas certo, mas são dadas de maneira diferente ao longo do percurso formativo. Por outro lado, também, num contexto de prática, apercebo-me que há grandes assimetrias em termos de tratamento de feridas. Se calhar eu trato de uma maneira e na unidade a 10 km as práticas são diferentes. Isso é um problema que se calhar terão que ser as faculdades, as universidades de enfermagem, direcionando, parte do seu currículo, uma parte do seu currículo para esta temática, que terão que resolver no futuro, digo eu. Isto é a minha opinião, não sei se será partilhada por outras pessoas ou não. Não vejo como se ultrapassará este problema das diferenças a nível de prestação. Penso que se calhar serão o resultado também de toda a confusão que está gerada à volta desta temática. Muito bem, muito obrigado. Eu vou muito rapidamente passar a palavra aos membros da mesa para comentarem não as perguntas, mas os comentários ou os desafios que foram feitos pelos colegas da assistência. Em todo o caso, relativamente a esta problemática, que é pertinente,
Eu só deixo também para aquecer um pouco a discussão, posso informá-la que eu recebo por força das funções que tenho, com relativa frequência, solicitações dos mais diversos tipos de sociedades científicas, querem saber se a área que é do seu domínio está ou não está contemplada no currículo do curso de licenciatura, neste caso da enfermagem. E são tantas, desde a dor às feridas, das doenças reumáticas às doenças oncológicas, são tantas as áreas a solicitar informação que eu, a páginas tantas, pergunto-me como é que nós vamos montar uma estrutura curricular que responda especificamente aos interesses de toda a gente. De toda a gente, neste caso, de todas estas áreas científicas. Isso leva-nos a um outro patamar de discussão, que é onde é que começa a formação de um profissional e se ela acaba no momento em que acaba o curso. Não acaba, com certeza, mas já lá iremos. Passo a palavra, começamos pelas senhoras. Me perguntava se querem acrescentar alguma coisa. Bem, em relação àquilo que foi falado, eu gostava de tocar três aspectos. Um deles tem relacionados todos com o tema, que é a aproximação daquilo que é o cientista, professor, doutor da universidade, que é um profissional, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um psicólogo, seja o que for, e aquilo que é a prática clínica, é exatamente o mesmo profissional que, entretanto, está na prática clínica. Pontos de ligação. Uma ponte de ligação que tem vindo a ser feita em Portugal são as clínicas pedagógicas. As clínicas pedagógicas são locais onde a prática clínica é exercida nas próprias escolas. Ou seja, os docentes, após a sua investigação ou durante o percurso da sua investigação, é possível aplicar aquilo que são as suas verdadeiras áreas de expertise, portanto, onde eles se tornaram peritos. E, portanto, eu acho que esse pode ser um caminho, porque, efetivamente, desligarmos da prática quando terminamos um determinado nível académico é desligarmos daquilo que é a essência daquilo que é a profissão, seja ela qual for. Este é o meu ponto de vista, que também é discutível, obviamente, e, portanto, nesse sentido, e creio que quem gosta verdadeiramente da profissão e sabe que só existe porque está a dar contributos para a prática, faz todo o sentido voltar, seja de que forma for, à prática e estar ligada a ele. Portanto, as clínicas pedagógicas podem ser, digamos, uma solução. Mas depois levantam-se outras questões também, mas que eu agora para já não vou falar. Depois é a formação. Costuma-se dizer, então, alguém termina um doutoramento, fez uma área de expertise, então vai dar formação aos orientadores de estágio. Mas, na verdade, os orientadores de estágio também devem dar formação. Então não há formação, ninguém dá formação a ninguém. Há sim debates. Eu creio que faltam debates. Debates onde todos dão os seus contributos. E quando isso não acontece, e voltando um pouco mais atrás, vem o terceiro aspecto que eu me coloco, que é, afinal de contas, andamos todos a tirar doutoramentos, andamos todos a ser professores doutores, mas afinal que ciência é que andamos a fazer? Andamos a responder às perguntas clínicas realmente pertinentes ou andamos a tirar doutoramentos porque andamos a tirar? E, portanto, quando este diálogo não se faz, quando não nos transportamos as coisas para a prática, depois, se calhar, cria-se esta lacuna. Portanto, isto também é uma reflexão para quem está, creio eu, e obviamente estou a vestir a camisola porque neste momento estou ligada à prática também, mas estou muito mais ligada à investigação, mas sempre com a vontade de voltar à prática, porque senão às tantas começamos a fazer investigação pura e esquecemos-nos da realidade e depois entramos nesse problema que foi falado aqui, que é estarmos completamente a falar de coisas diferentes, obrigarmos os estudantes que querem investigar perguntas da prática a utilizar metodologias que depois não respondem às verdadeiras perguntas da prática e, portanto, estamos aqui de costas voltadas, como mostrou o professor Pedro Gaspar e muito bem. E não é isso que pretendemos. Portanto, eu acho que existe aqui uma reflexão de ambas as partes, porque efetivamente tem que haver estes diálogos, quer seja porque os próprios profissionais
creio eu que devem continuar na prática. Obviamente que não podem estar a dar aulas a 100% e estar na prática a 100%, isso é impossível, mas tem que haver esta linha de clínica pedagógica, seja de que forma for, e isso contribuir para o horário do docente. Pronto, porque também existe esta parte, existem os formandos, mas existem também os formadores, e também creio que é importante dar esse ponto de vista. E depois é este diálogo para que se produza ciência pertinente. E temos que saber quais são as perguntas, e isso tem que vir do diálogo da prática. Pronto, no fundo, não era propriamente uma resposta, mas também são pequenas reflexões que gostava de deixar aqui. É um debate. É isso. Eu iria comentar um pouco aquilo que se passa nos contextos da prática clínica, não é? De facto, as nossas práticas são díspares umas das outras. Eu revejo plenamente aquilo que a colega disse. Na mesma sala de tratamentos, as práticas são diferentes. Portanto, isto porquê? Porque pensamos na ferida como uma coisa menor. Pensamos que ao colocar mal um penso, ao tratar mal a pessoa com ferida, não vamos fazer mal nenhum, porque na verdade não vai morrer, não vai acontecer nada. Porque, por exemplo, em áreas nobres como a vacinação, todos temos os mesmos princípios, todos temos os mesmos procedimentos, a ciência é a mesma por trás. Não é? Portanto, temos que olhar também para a pessoa com ferida como uma pessoa igual às outras pessoas, não é? E não como um mal menor ter uma ferida, ou aquela ferida não vai cicatrizar. Por isso é que eu sempre vejo salas de tratamento em que as pessoas que estão lá, os profissionais que estão lá, já andaram em muitos outros sítios e como não há mais nada para pôr, sala de tratamentos. E é um parente pobre de todas as instituições, feridas e pessoas com feridas e etc. Portanto, enquanto não virmos isto como uma área muito nobre em que podemos fazer a diferença, também não vamos procurar esse saber. E depois, o currículo da licenciatura não consegue abarcar tanta coisa. Portanto, eu acho que não temos muita esperança que isto vá ser uma área muito nobre durante a fase inicial de formação. Procurar esta formação depois no ensino pós-graduado, mas procurar formação credível, porque o que há mais é empresas a dar formação sobre feridas. Não é? Todos os dias nos nossos e-mails há 50 mil empresas a oferecer formação. Procurar formação credível, formação acreditada a nível europeu, formação que nos oriente verdadeiramente para aquilo que são as boas práticas, porque ainda agora há pouco tempo no Porto eu ouvi numa formação que numa meia com prata não dispenso ou penso, porque a prata que tem na meia já trata a ferida. Pronto, e depois quando ouvimos uma coisa destas numa formação, pensamos onde é que nós estamos. Portanto, procurem formação boa, não digo aqui ou fora daqui, mas credível, que tenha acreditação europeia, que vejam os conteúdos, que vejam quem dá a formação e depois este intercâmbio entre também locais da prática, não é? Nós temos muitas pessoas a estagiar connosco, temos muitas pessoas... Eu vou a outros locais, aprender uns com os outros para melhorarmos a nossa prática e ter profissionais de excelência a tratar as pessoas com feridas, porque elas merecem. E, portanto, olhar para isto como uma área muito nobre, não é? Muito importante, porque cada vez temos uma população mais envelhecida, portanto, a doença crónica está presente e com a doença crónica estão as complicações, entre elas a área das feridas. Portanto, e podemos fazer a diferença, não é? Aquele doente com insuficiência venosa com uma úlcera de 10 anos cicatrizou em 6 meses connosco. Porquê, não é? Com coisas simples, práticas, porque a área das feridas também é uma área que não implica muito dinheiro. Ao contrário do que as pessoas pensam, como não sabem o que fazer, procuram a alta tecnologia e etc. E esquecem-se de lavar a perna, esquecem-se de lavar o pé, esquecem-se de cortar as unhas. É tão básico, é tão simples, mas as pessoas não querem isto, não querem soluções simples, querem soluções complexas. E por isso andamos todos à luta uns com os outros. Mas as minhas soluções são muito simples, infelizmente. Por isso não consigo cativar muita gente. Muito obrigado. Pedro. Bem, gosta tanto de micros. Eu gosto mesmo muito, vou-me agarrar a ele. Bem, de tudo o que foi dito, eu destaco duas ideias-chave, aquelas que foram mais impactantes para mim. Primeiro, o que referiu a colega que está nos contextos clínicos, práticos, a percepção desse lado, que é de facto muito partilhável e interessante de ver, a dificuldade, por um lado, de observar nos estudantes, porque falam e sabem o currículo, o nível de conhecimento ou de informação com que ele chega à prática clínica, não é? Que depois, a partir daí, isso possa ser uma base de trabalho, de construção de conhecimento, de competência, mas, por outro lado, também há a simetria que temos na prática clínica nas diferentes formas de fazer. Eu não tenho nada contra as diferentes formas de fazer, desde que não sejam antagónicas e não incorram nas más práticas. Portanto, isso é uma dificuldade. A outra
é a ideia patente neste debate, e que também esteve agora bem presente nas palavras da minha amiga Cátia Furtado, que é, temos que começar a fazer alguma coisa em relação a isto. E só para terminar, eu quando conheci a Cátia, o João, o Carlos, os meus amigos da ELCOS, já, nomeadamente a Cátia, há muitos anos que se tinha apercebido disto. É necessário primeiro criar, e baseado naquilo que dizem as normas europeias ou que são as boas práticas, um currículo mínimo com que o profissional de saúde sai para a sua aprendizagem profissional contínua. Porque, como disse o professor Manuel Lopes, quantos anos é que demora a fazer um bom profissional? Muitos. Na escola não termina esse trabalho, a escola eventualmente começa esse trabalho, mas tem que sair da escola com o mínimo de... E, portanto, este trabalho que a ELCOS desafia e se desafia a fazer com as escolas, e queremos que as escolas terão essa abertura e também esse interesse em fazer connosco, é tentar, numa primeira fase, caracterizar o nível de formação que está a ser feito, tipificá-lo em termos de tópicos abordados, metodologias, não é? E no fuso cronológico em que essa formação ocorre no estudante, para depois então trabalharmos no chamado currículo mínimo de informação ou de competências, para a partir daí os nossos estudantes, os profissionais, poderem ingressar nos serviços com alicerces melhores para continuarem a crescer e para que as práticas não fiquem tão desenraizadas e não fiquem tão diferentes daquilo que se preconiza na teoria, o que as guidelines e que a evidência mostra, e depois aquilo que nós continuamos frequentemente a fazer na prática clínica. Muito bem, o tempo está praticamente a esgotar-se e pediram-me para ser rigoroso no cumprimento do tempo, e também porque não sou propriamente pelo menos acho que não sou propriamente um moderador ortodoxo, vou também deixar alguns desafios, se me permitem. Há aqui uma questão, para mim, é particularmente importante do trabalho que a ELCOS faz, que foi, por um lado, esta organização com caráter de natureza científica e, por outro lado, a sua aproximação aos centros de formação, neste caso, às escolas. Falo com conhecimento de causa, porque a escola que eu dirijo fez um protocolo com a ELCOS e, portanto, damos formação em parceria com a ELCOS, acreditada internacionalmente, e este é um passo absolutamente fundamental, haver esta aproximação, este reconhecimento de que em contexto clínico há perícias que devem ser aproveitadas depois na formação que possa ser acreditada por quem tem o dever de o fazer, que são as escolas. As escolas é que têm o dever de acreditar a formação e creditá-la. Portanto, esta é uma dimensão importante. Há, todavia, uma dimensão que neste momento não está a ser cumprida e que era importante que todos os profissionais de saúde refletissem seriamente sobre isso. É a dimensão investigação. A dimensão investigação, na prática clínica dos profissionais de saúde, que não os médicos, porque os médicos, pelo menos os médicos que estão nos hospitais universitários já fazem, mas todos os outros, a investigação não é propriamente uma prática do seu dia-a-dia. E é absolutamente crucial que seja. E para isso há que cumprir um parâmetro, que dir-me-ão que isso é um parâmetro perfeitamente utópico, mas não é. Se vocês olharem para as empresas, não para as empresas de prestação de cuidados, mas para a indústria no geral, neste momento, se virem o que se passa nos Estados Unidos, compreenderão que a maioria das empresas está a contratar doutorados. A mesma coisa se está a verificar neste momento na Europa. E isso tem que chegar à clínica. Os doutorados têm que estar nas escolas porque é obrigatório por lei, mas não podem estar só nas escolas. É necessário haver doutorados na prática clínica. E porquê? Para que o diálogo se faça também por via da investigação. E só havendo investigadores encartados, ou seja, doutorados do lado da prática clínica, este diálogo é verdadeiramente possível. Última observação que eu quero fazer. Entramos neste momento naquilo que se designa como o Horizonte 2020. O Horizonte 2020 é um novo quadro comunitário de apoio cujo dinheiro vai fundamentalmente para alavancar o desenvolvimento pela investigação. E acreditem que estamos a falar de muitos milhões de milhões. Eu próprio tenho o privilégio de participar num enorme consórcio europeu
que tem, consórcio esse cuja temática central é o investimento ativo e saudável e cujo orçamento é de 2,1 mil milhões de euros. Posso-lhes dizer que, por exemplo, a região do Alentejo tem para investir em desenvolvimento alavancado pela investigação 1.100 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de muito dinheiro para investigar. Tenho muita pena mesmo, que não haja mais proximidade entre nós no sentido de desenvolvermos projetos conjuntos que façam a diferença em resultados em saúde, ou seja, que contribuam definitivamente para melhorar os indicadores de saúde da população e para desenvolver cientificamente, empiricamente, as profissões a cada um de nós pertence. Era este desafio que eu vos deixava, sabendo que o caminho que foi iniciado pela Elcos, no meu ponto de vista, vai no bom sentido, mas não chegou, longe disso, não chegou ao fim, é necessário continuá-lo e para isso precisamos da colaboração de todos, com certeza. Muito obrigado a quem fez parte desta mesa, muito obrigado para, numas horas tão impróprias para conferências, estar presente e foi um prazer estar convosco. Obrigado.